Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Que presença é essa, né, gente? Deus é maravilhoso, Deus é lindo demais. Antes de eu começar, eu quero aproveitar para conhecer se tem alguém que nos visita nessa noite. Ih, que coisa boa, levanta a mão aí. Ih, já fica de pé, isso aí, glória a Deus. Estou vendo uma mãozinha lá atrás, duas, opa, mais ela aqui, opa, mais um ali. Cleitinho, você não, para a palhaçada. Glória a Deus, sejam bem-vindos. A gente não pode aí te dar um abraço apertado, porque a gente gosta disso, mas a gente pode dar um sorriso com os olhos, a gente pode levantar a mão e dar um alô. Sintam-se em casa, viu? Vocês são muito bem-vindos aqui nesse lugar. É a nossa casa, é a casa do nosso Pai. Amém? Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 4. Eu vou ser muito breve nessa noite, porque o que Deus falou hoje é muito simples. Eu sempre sou breve, né? Mas hoje eu vou ser mais ainda. 1 Samuel, capítulo 4, e versos do 1 até o 10. Eu estava ali ouvindo o pastor Fabrício falando sobre o carrão, né? Que ele estava tirando onda, mas ele não contou para vocês também que parou um carrão lá na porta, que ele tirou uma onda outro dia. Foi o carrão da funerária Jardim da Saudade. Nunca chamamos tanta atenção como aquele dia, gente. Ele tem um amigo que trabalha lá, e o rapaz foi lá, coitado, parar para beber uma água, né? Sabe, quando ele entrou, bebeu a água, que ele saiu, a rua toda estava também na porta, né? Que vergonha. Aí a gente saiu, né, igual candidato a vereador. Estamos vivos, está tudo certo. Amém? Contei a história só para dar tempo de você achar o livro. Então, vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha, para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias. Pai querido, obrigada, Deus, por essa palavra.
Senhor, que essa noite venha a ser uma noite de aprendizagem, uma noite que a sua palavra ela venha de encontro ao nosso coração, trazendo, Senhor, revelação, trazendo para nós mudança de atitude, trazendo, Senhor, a tua vontade. Que eu aqui seja somente um instrumento nas tuas mãos, que o Senhor possa falar através da minha vida nessa noite e que a tua palavra ela possa ir de encontro a cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? O contexto aqui é que Israel ele vai para a luta contra os filisteus e Israel ele é derrotado pelos filisteus, perdendo assim 4.000 homens. E eles ficaram sem entender como que eles perderam, como que isso aconteceu. E aí eles decidiram levar a arca com eles de novo para a batalha. E além de levar a arca, eles levaram também os 2 filhos de Eli. Na verdade, os 2 filhos de Eli levaram a arca. E a arca a gente sabe que significa presença de Deus. E quando essa arca chegou no arraial, teve grande festa, grande brado, né, comemoração, e isso gerou medo nos inimigos, porque eles já sabiam quem era o nosso Deus. Mas lá no verso 10 diz: então pelejaram os filisteus e Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Se a arca simbolizava a presença de Deus. Quando eles perderam na primeira vez, na cabeça deles era porque Deus não estava com eles, porque eles não tinham levado a arca. Então eles fizeram o quê? Eles tiveram um plano B. E aí pensaram, agora a gente vai levar a arca. E fizeram todo um movimento ali com Eli, né, pedindo para poder levar a arca até o campo de batalha. E assim eles fizeram, eles levaram a arca, que eles achavam que aquilo ali seria a presença de Deus, seria a garantia da vitória deles, só que eles perderam a guerra. Eles achavam que tudo daria certo porque eles tinham a arca. Só que as coisas não deram certo justamente porque a confiança deles era na arca. A confiança deles não estava no Senhor. Pessoas que... Vamos trazer isso para o dia de hoje. O que significa isso? Significa pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Você conhece alguém? Você vai visitar a pessoa, está a Bíblia aberta, cheia de poeira no Salmo 91. Pessoa que tem o hábito de todo dia tirar lá na caixinha de promessa, né? Vai ser meu guia do dia. Aí tira lá na caixinha de promessa algum versículo. Na verdade, são hábitos, são manias, são até superstições, falei certo? Que a gente tem, e a gente acaba acreditando que aquilo ali possa funcionar. Mas, na verdade, nada vai funcionar se a gente não tiver a presença do Senhor. Não adiantava a arca, porque naquele momento, aquele povo estava levando uma vida totalmente torta, totalmente bagunçada. Inclusive, os 2 sacerdotes que estavam levando a arca, os filhos de Eli, eles já não tinham uma vida de santidade há muito tempo. Eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. Então, não adianta você vir à igreja, não adianta você falar que lê a Bíblia, se você não tiver uma vida de intimidade com o Senhor. Não adianta você achar que você está fazendo a vontade de Deus, se na verdade você não tem uma vida de devocional, na verdade você não tem uma vida de obediência, se na verdade você não tem uma vida de intimidade. Eu quero te dizer que muito mais do que hábitos e manias e religiosidade, o que o Senhor quer conosco é uma vida de intimidade. Muito mais do que a religiosidade, o que o Senhor quer conosco é que a gente o conheça e o veja como nosso Pai de amor. Que a gente reconheça a nossa identidade de filho e entenda que Ele é o nosso Pai. Que a gente, quando acordar, a gente possa ter a prioridade de buscá-lo. Hoje, eu achei tão bonitinho, o Fabrício estava tentando explicar isso para o Bernardo, porque a prioridade dele é ver o YouTube de manhã. E a gente começou a ver que isso não estava legal. E a gente colocou ele para ouvir louvor. Você vai ter que ouvir um louvor, fazer uma oração. E eu comecei... Vou falar que eu estou maluca, gente, mas a gente tem que ensinar, porque o mundo também ensina, tá? E eu comecei a ensinar para ele o que era dizimar o tempo. Falei, você não vê lá na igreja a gente ofertar e dizimar, você não tem salário, você dizima seu tempo, meu filho. Quando você acordar, você coloca um louvor, que ele gosta muito. Você coloca um louvor, começa a adorar ao Senhor. E assim, ele tem 6 anos. Aí ele esqueceu ontem, ele falou para mim hoje, mãe, eu vou ter que ouvir 2 hoje, porque eu não ouvi ontem. Falei, não, meu filho, não é assim. E a gente vai ensinando. E assim, às vezes a gente não faz. Às vezes as outras coisas vão tomando a prioridade e quando a gente vê o dia acabou e a gente não teve o nosso momento de devocional com o Senhor.
Muito pior do que não ter um momento de devocional com o Senhor é esse momento não te fazer falta. Porque quando acontecer de você não ter, mas você vai, sabe, você vai dormir, caramba, meu Deus, eu esqueci, eu vou fazer agora, aquilo te incomoda, é uma coisa. Agora, quando termina a semana e você percebe que a semana toda passou e você não teve um momento de qualidade com Ele, e aquilo não te doeu, aquilo não te fez falta, tem alguma coisa errada. Então não adianta você ter a arca se você confia só na arca. Você não confia na presença do Senhor, você não confia no Senhor. Então nós precisamos andar em santidade, nós precisamos andar em obediência. E se o nosso altar não estiver restaurado, de nada adianta. Então não adianta a gente querer reivindicar as promessas do Senhor. Ah, porque está escrito na Bíblia. Ah, porque o Senhor me prometeu. Se a nossa vida está uma bagunça. E hoje o que eu quero te dizer é que Deus quer arrumar a bagunça que está na tua vida. A bagunça que está na minha vida. Em meio à pandemia, a nossa vida ficou um pouquinho desregrada. Não sei se aconteceu só comigo. Né? Esse negócio de home office, esse negócio de aula online, o negócio ficou meio desorientado. E aí a gente tem que aprender a se educar, a gente teve que aprender a se ajustar, a gente teve que aprender a se reinventar. Porque não dá para deixar bagunça por muito tempo. Porque a casa que tem muita bagunça, quando você quer alguma coisa, você não acha nada. Né? Toda casa tem um quartinho assim, que a gente fala que é o quartinho da bagunça. E a gente sempre fala que vai arrumar o quartinho da bagunça. Mas nunca sobra tempo para arrumar o quartinho da bagunça. Ou então ele já vira bagunça no dia seguinte, que a gente tenta dar um jeito nele. Mas a nossa vida não pode ser o quartinho da bagunça. A nossa vida não pode ficar bagunçada, porque não existe altar bagunçado, não existe emoções bagunçadas, não pode existir vida pessoal bagunçada, porque o Senhor, Ele quer agir na tua vida, Ele quer te usar, mas a gente precisa estar com a nossa vida organizada, para que Ele possa manifestar o poder dEle sobre nós e através de nós. Então, agora é tempo da gente arrumar essa bagunça, e eu pontuei algumas bagunças aqui. Se Deus falar com você a respeito dessas bagunças, aí você vai só recebendo, não precisa nem levantar a mão, para você não ficar constrangido, tá? E se você se encaixar em todas essas bagunças, meu Deus, eu quero dizer que tem salvação para você, tá? Porque Deus quer arrumar esse negócio. A primeira bagunça que eu coloquei aqui foi bagunça nas prioridades. O que é urgente tomando o lugar do que é importante. E aí passa o dia, quando termina o dia, você percebe que você não fez o que você precisava fazer. Sabe o que é urgente tomando o lugar do importante? O importante é você saber que você tem algo para fazer, né? Você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, você precisa preparar alguma coisa para o seu trabalho. Só que você anda postergando tantas outras coisas, que quando você vai ver, o que era importante acabou se tornando urgente e atropelando aquilo que você realmente precisava fazer. E aí no final do dia você se sente o quê? Improdutivo. E o que tem de pessoas entrando em depressão por se sentir improdutivo não está no gibi. Gibi antigo, né, gente? Não está no Instagram. Foi o melhor. Então, a gente precisa aprender a organizar as nossas prioridades, porque senão a gente não vai fazer nada. A gente nunca vai ter tempo para fazer nada. Ah, eu preciso ler a Bíblia, não tenho tempo. Eu preciso de um tempo de oração, não tenho tempo. Eu preciso ligar para alguém. Às vezes o Senhor quer te usar para fazer uma ligação para alguém, sabe? Para você abrir a boca e profetizar uma palavra de cura, mas você não tem tempo. Por que você não tem tempo? Porque você não está conseguindo administrar o seu tempo, controlar o seu tempo, organizar as suas prioridades. E eu quero te falar, o Senhor hoje nos chama para a gente organizar as nossas prioridades. Outra bagunça que eu coloquei aqui são as bagunças nas emoções. Não blinda o coração e está sempre em crise. Se termina um relacionamento, está em crise. Se quer um namorado, está em crise. Está em crise por causa... Levantou a mão, quer um namorado? Falei para não se manifestar, olha aí. Crise por amizade, sabe? Ah, porque está mais com ela do que comigo. Aí tem dia que acorda super bem, mulher maravilha, homem maravilhoso, mas quando vai dormir já está na bad total, sabe? O Senhor não nos chamou para a gente ser bipolar, não. Uma hora está bem, uma hora está mal, uma hora está sorrindo, uma hora está triste. O Senhor te chamou para ter uma vida plena. Você pode chorar, você pode se aborrecer, você pode chatear.
Pode, mas a gente precisa tomar as rédeas das nossas emoções. Nós não podemos ser conhecidos como uma juventude que para tudo no meio do caminho, que se aborrece por qualquer coisa, que está sempre triste, que está sempre amargo. Gente, é muito chato estar com gente assim. Está sempre mal-humorado. Você conhece alguém que está sempre mal-humorado? Ninguém quer ficar perto desse tipo de pessoa. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? Então a gente se entristece, mas depois a gente, vamos para cima porque o Senhor está comigo. A gente se aborrece, mas a gente está firme, a gente chora, a gente levanta, a tristeza dura uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. Ninguém merece estar perto de gente mal-humorada e amarga. Então, arruma essa bagunça das suas emoções, de um dia está bem, um dia está mal, um dia está firme, outro dia está mais ou menos, um dia quer vir para a igreja, outro dia não quer, um dia quer orar, outro dia não quer. Chega, o Senhor te chamou para ser intenso, sim, mas te chamou para ser constante também, amém? Aleluia! E outra bagunça que eu coloquei aqui foi bagunça na vida pessoal. E quando eu estava escrevendo sobre isso, veio muito na minha mente pessoas que estão vivendo assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Já não sei muito bem o que eu quero. Eu tinha uns sonhos, eu tinha uns projetos, mas agora com esse negócio de pandemia, ficou meio bagunçado. Eu já não sei mais se eu quero viajar, eu já não sei mais se eu quero fazer um curso de inglês, eu já não sei mais o que eu vou fazer na faculdade, já não sei nem mais se eu quero fazer Enem. Ei, traz ordem para a sua vida pessoal, os seus sonhos, os seus projetos. Vela por eles, as palavras proféticas que você recebeu, vela por elas. A pandemia não está adiando a agenda de Deus. A pandemia não é capaz de travar aquilo que o Senhor quer liberar para a tua vida, amém? Se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então se organiza para receber, porque enquanto você estiver também com a sua vida toda bagunçada, as coisas não vão poder acontecer. Então arruma isso daí. Outra coisa que eu coloquei aqui foi bagunça no altar. Eita Deus! E aí eu te pergunto, como está a sua vida com Deus? Seu tempo de busca, seu tempo de oração, seu tempo de devocional, se você consegue parar para ouvir um louvor, se você consegue ter o seu secreto. Há um tempo atrás, a nossa maior desculpa era a falta de quê, gente? De dinheiro sempre foi. Há um tempo atrás, a nossa maior desculpa era a falta de tempo. Veio a pandemia, trancou todo mundo dentro de casa, uns mais, outros menos, né? Que o povo estava na praia no final de semana. E aí veio a pandemia, né, Samuel? Veio a pandemia, trancou todo mundo dentro de casa, começou a ter muito tempo. E aí eu quero te perguntar, se o problema era a falta de tempo e você passou a ter mais tempo... Porque até agora, mesmo você trabalhando, quem estuda não está saindo para estudar, então tem o tempo do transporte que sobrou, né? Quem é matemático pode até fazer as contas e me dar em números aí, quantas horas vocês estão ganhando aí por dia. Se o problema era a falta de tempo e agora a gente tem tempo, então a gente já não tem mais desculpa para falar que a gente não pode buscar, amém? E o que mudou na sua vida? Você tem orado mais? Você tem buscado mais? Você tem, procurado mais? Você tem ouvido mais louvor? Porque a bagunça nas prioridades, a bagunça na vida pessoal, a bagunça nas emoções, elas atingem diretamente a bagunça no teu altar também. Porque elas roubam o seu tempo. E hoje eu quero te convidar, a pedir ao Senhor para reconstruir o teu altar. Pedir ao Senhor direção para que você possa reconstruir o teu altar. Reconstruir a tua vida de intimidade com Deus. Deixar o Espírito Santo entrar e fazer aquela faxina. O que tem te atrapalhado de estar mais perto do Senhor? O que tem te atrapalhado de desempenhar melhor o seu ministério? Mas agora a gente não pode mais estar junto. É verdade, mas a gente pode fazer uma ligação de vídeo, a gente pode ligar para alguém, a gente pode orar por alguém, a gente pode se importar com alguém. Então, isso não é desculpa. Isso não é mais desculpa. E eu quero te encorajar nessa noite a começar a clamar ao Senhor para que o fogo possa reacender no teu coração.
para que, se hoje o altar está destruído, se a vontade de orar já não existe mais, se derramar na presença do Senhor só acontece quando você vem até esse lugar, eu quero te dizer que esse não é o caminho, que você tem que começar a clamar ao Senhor para que encha a tua vida, encha o teu coração, que arrume essa bagunça que está dentro de você, que traga ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem, nosso Deus é um Deus organizado, Ele não atua no meio da bagunça não. E a gente tem que começar a pedir ao Senhor, Senhor, vem e arruma o que eu preciso, arruma, Senhor, as minhas emoções. O que você mais se identificou aqui? O que você mais precisa arrumar na tua vida? São as suas emoções? É a tua vida pessoal? São as suas prioridades? É a sua vida com Deus? Começa a pedir ao Senhor, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e começar a pedir ao Senhor, Senhor, arruma a minha vida. Senhor, eu não quero mais viver no meio de tanta bagunça. Senhor, Tu conheces as minhas emoções, Tu sabes como eu sou. Quando alguém fala mais duro comigo, ou quando alguém me chateia, ou quando a minha mãe fala para mim que eu não sirvo para nada. Quando alguém me chama de burro. Quando alguém fala alguma coisa para mim, me magoa mesmo, e aquilo me trava, aquilo me paralisa, e eu não consigo seguir em frente. Meu Deus, quantas palavras foram liberadas sobre as nossas vidas, palavras que nos paralisaram, palavras que feriram as nossas emoções ao ponto da gente não querer mais se relacionar, palavras que feriram as nossas emoções ao ponto da gente desacreditar nas pessoas. Mas eu quero te dizer que o Senhor está restaurando isso nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus, vem tratar das nossas emoções. Senhor, a nossa vida no altar. Senhor, há quanto tempo não fecho a porta do meu quarto para ter um momento de oração e intimidade contigo? Senhor, há quanto tempo eu não tenho te buscado em espírito e em verdade? Senhor, há quanto tempo eu não tenho conseguido parar de fazer as coisas erradas para que o meu altar possa ser reconstruído, porque eu tenho vergonha de entrar na Tua presença. Ei, o Espírito Santo nessa noite, Ele joga fora, Ele tira toda a vergonha e te chama ao arrependimento. Ei, o Espírito Santo, Ele te chama ao arrependimento porque Ele quer escrever uma nova história contigo. É tempo agora de colocar as coisas em ordem e olhar para frente. Chega de olhar para trás. Você só vai olhar para trás para lembrar de onde Ele te tirou e para ver aonde Ele vai te colocar. Em nome de Jesus, fica de pé nessa noite. Ei, deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo encher a tua vida. Eu falei para você que o que o Espírito Santo queria falar com você hoje era algo bem simples. Porque é tempo de reconstrução. É tempo de mudança. É tempo de arrumar a bagunça. É tempo de crescimento. É tempo de renovo. O Senhor quer derramar sobre nós algo novo. E para isso a gente precisa estar preparado para receber. Então começa a colocar diante do Senhor nessa noite aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser arrumado. E decida hoje caminhar, não mais olhando para trás, mas olhando para Ele, olhando para o alvo, em nome de Jesus. Aleluia.